Aqui eu estou falando de leis do sistema, né? E aí vou entrar na lei que eu falei, que é de dar e receber. A lei do dar e receber é a lei do equilíbrio, o equilíbrio dentro das relações. E ela acontece se você não equilibra as suas relações, se você não consegue dar e receber, né? E aí a gente está falando de dar e receber no sentido de dar amor e receber amor. Muito provável que você esteja parado em algum momento da sua vida, da sua história, em alguma traumatização da sua infância, carregando uma história que não seja sua. E aí, o que eu quero que você pense é o seguinte: para você, quando eu falo de relacionamento, quando eu falo disso, isso é leve ou é pesado? É simples ou é complicado? É difícil ou é leve ou é fácil? Quando eu falo de relacionamento, para você, como isso soa? Nossa, é horrível, é ruim, só tem coisas ruins, tem coisas boas e coisas ruins, tem aprendizados, tem funcionalidade, tem crescimento, ou tem apenas coisas ruins, ou tem apenas coisas boas, ou tem as duas coisas. Eu estou aqui fazendo essas perguntas porque, assim, é importante que você pense sobre isso, que você reflita sobre isso. Para quê? Para que você chegue a acessar a sua consciência aí, a perceber o que os relacionamentos representam para você. O que para você seria um relacionamento saudável, né? Quando você pensa em relacionamento, e quando eu falo de relacionamento, quais são os seus referenciais de relacionamento? Né? Aonde você aprendeu a se relacionar? Com quem você aprendeu a se relacionar? Em que situação da vida você descobriu, né? Ou voltando lá atrás um pouquinho, né? Como foi o seu primeiro relacionamento? Como foi a sua primeira relação? Foi tranquila? Foi suave? Foi leve? Foi boa? Foi ruim? As pessoas, né, ao seu redor aprovaram sua relação? Não aprovaram? Todas essas questões é importante a gente refletir, porque é tudo isso que influencia a sua vida, é tudo isso que influencia a sua relação hoje com as pessoas, com o mundo, com você mesma. Quando eu falo de relacionamento, a gente precisa entender que existe alguns passos, né, que a gente chega até aqui, para que a gente construa uma relação, para que a gente esteja numa relação, para que a gente se relacione com outras pessoas, para que a gente se relacione com a gente. E aí eu faço outras perguntas. Como é que você se relaciona com você mesma? Você se ama? Ou você não se ama? Você se cuida ou você não se cuida? Você tem prazer em amar e ser amado? Você tem prazer em se relacionar com as pessoas, com a vida? Ou é ruim, você não gosta, né? Isso é nojento, ou é... Enfim, qualquer que seja a situação, perceba o que isso significa para você. Quais são as crenças que você tem em relação a isso? Quais são as crenças que você herdou das pessoas, né? E aí eu quero te dizer o seguinte: relacionamento, antes de mais nada, quais são os referenciais que a gente tem? Os nossos referenciais frequentemente, geralmente, vêm dos nossos pais, das pessoas que se relacionaram ali, né, junto com a gente. Então vem do casal, do pai, da mãe, do avô, da avó. Vem dessas pessoas. Então observa como foi a relação deles. E aí existe uma questão que é a seguinte situação, né? Então a maioria dos problemas
que hoje a gente vê, né, nas relações, e que eu também me incluo nisso, porque eu também passei por isso, é de trazer os referenciais dos meus pais para o meu relacionamento. E aí, e não só trazer os referenciais, como eu trouxe comigo os problemas da relação anterior que eu tive com os meus pais. E aí eu trouxe. Por quê? Porque quando eu estou me relacionando com alguém, eu abro o coração para essa pessoa, eu trago o relacionamento que eu tive anteriormente. Então, se ele for bom, se ele não foi, se foi ruim, se ele não foi, se teve problema, se não teve, eu trago tudo isso para essa relação. E muitas vezes, vamos dizer, na grande maioria das vezes, é isso que acontece. A gente junta e traz todos os problemas do relacionamento anterior. Ou seja, do relacionamento que a gente teve com os nossos pais. E aí a gente vai repetindo padrões. A gente vai repetindo problemas. A gente vai repetindo a dinâmica dos problemas. Vai perpetuando isso. Quantas vezes eu já atendi pessoas que trouxeram a seguinte situação. Meu pai traía minha mãe. Isso era horrível. Minha mãe sofreu demais. Minha mãe ficou submissa ao meu pai nessa situação. Nunca conseguiu se separar dele. Ok, né? Aconteceu, beleza. Mas aí o que aconteceu? Essa pessoa, ela estava reproduzindo isso no relacionamento dela com o parceiro. E o que o parceiro ou a parceira tem a ver com o relacionamento anterior dos pais? Mas ela trouxe a cobrança, aquele relacionamento ruim, aquela situação lá do passado para o relacionamento atual com o marido, com o parceiro. E aí colocou exatamente essas dinâmicas. E frequentemente, quando há traição nos relacionamentos anteriores do pai, da mãe, frequentemente essas pessoas carregam, a gente carrega para os próximos relacionamentos isso, de forma inconsciente. Porque a gente julgou lá atrás o pai ou a mãe que fez aquilo. E aí a gente repete esse padrão, trazendo para o nosso relacionamento exatamente essa situação. Ou a gente repete no sentido de eu julgo tanto aquela pessoa, tanto aquele homem, eu julguei tanto aquele homem de ter feito isso com a minha mãe, que hoje eu carrego a raiva daquele relacionamento e faço o quê? Repito, traindo o meu parceiro hoje. Mas o que o meu parceiro tem a ver com toda essa dinâmica que estava ali atrás? Com todo aquele relacionamento deles? Nada. Mas eu repito com ele. Faz sentido isso para vocês? Então, quando a gente fala de relacionamento, a gente precisa entender o que está por trás de tudo isso. Quais são as dinâmicas que estão ali atuando, que estão fazendo com que essas pessoas se comportem de uma ou de determinada outra maneira? Existe uma outra situação. E aí, frequentemente, quando a gente mostra isso para a pessoa não consegue, não quer ver. Fala, não, imagina que absurdo, como assim? Eu não sou igual a ele, eu não sou igual a ela. Mas está repetindo o mesmo padrão de comportamento. E aí, em determinado momento, caiu a ficha. Porque essa pessoa estava repetindo o padrão de comportamento que ela tanto acusava o pai de fazer. Mas que quem estava fazendo era ela. Ela estava traindo o parceiro porque ela julgava o comportamento do pai em relação à mãe. E já aconteceu outra questão. De julgar tanto o comportamento do pai ou da mãe, mas de eu não vou fazer igual.
E aí não fez igual. Mas o que aconteceu? Se vinculou com uma pessoa que trouxe essa dinâmica, e aí quem é essa pessoa? É que foi traída e não traiu. Então existe isso nos relacionamentos. Porque a gente carrega essas dinâmicas dos relacionamentos anteriores, dos nossos pais, dos nossos avós, que lá atrás passaram por isso, que sofreram, que tiveram problemas, e a gente perpetua isso. E enquanto alguém não para e não resolve isso, não faz diferente, não vai por um caminho mais saudável, e aí eu te pergunto, o que é saudável para você? Né? De que ponto de vista, por isso que eu falo, é difícil a gente falar, porque muitas vezes a gente faz assim, não, eu vou fazer diferente do meu pai, como eu disse aqui, eu vou fazer diferente do meu pai, eu jamais vou fazer isso mesmo. E aí vai e realmente não faz igual, mas encontra alguém que faça a mesma coisa que o pai fez. Ou, imagina, é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim isso, que eu vou fazer igual. Mas eu vou fazer igual com outra pessoa. Eu vou fazer essa pessoa passar por aquilo que o outro passou. Então, só que não consegue ver que são os dois lados da mesma moeda, que é a mesma situação. Eu só estou reproduzindo um comportamento que foi reproduzido lá atrás, de um jeito ou de outro. Foi reproduzido esse comportamento, entende? Então, quando a gente não tem consciência das dinâmicas que estão por trás, do que está acontecendo, dos conflitos que acontecem e por que acontecem, é exatamente por isso. Por que acontecem? Porque a gente violou as leis que regem a natureza. Ou seja, eu como filha julguei meu pai e minha mãe e passei por uma situação igual ou semelhante por ter julgado meu pai e minha mãe. Por ter me metido na relação deles de alguma forma. Então, existe o quê? Uma compensação dessas leis que a gente, de alguma forma, atua. E independente do meu querer ou não, de eu gostar ou não, de eu fazer ou não, de eu discordar ou não, ela vai acontecer, ela vai atuar na minha vida, na vida de todas as pessoas.